Olá pessoas, estou aqui de volta de Montevidéu, fui pelo Correio de Atibaia acompanhar a final da Copa Sul-Americana e o Atlético Paranaense foi campeão, venceu a final por 1 a 0, gol do Nicão. E eu estou aqui para contar mais ou menos o que eu vi lá em Montevidéu, como é que foi a competição do Bragantino e como é que foi a competição também na questão de organização, de torcida e de público lá em Montevidéu. Para começar, eu acho que a gente tem que lembrar que o Bragantino, por mais que não tenha sido campeão, ele fez uma ótima competição, porque a gente tem que lembrar, a Red Bull nunca tinha disputado a competição internacional da América do Sul, e o Red Bull e o Bragantino, né, o Clube Atlético Bragantino, que hoje é Red Bull Bragantino, nunca tinha disputado nessa década, nesse século, e só tinha disputado 3 vezes e não tinha ido tão bem. Então o histórico era bem pequeno de competições, e não só isso, como né, tem um elenco jovem. Então essas duas coisas iam pesar. Pesam no começo, tanto que o time perde um ou outro jogo, mas aos poucos o time vai se ajustando, vai entendendo como é que funciona a competição, até consegue chegar na final e fazendo mata-mata impecável, ganhando sempre fora de casa, e chegando até a decisão. O time durante a competição foi mudando, ele começa a competição com aquele meio de campo que foi muito bem na temporada passada, com Raul, Lucas Evangelista e o Claudinho. Daí no meio do caminho o Lucas Evangelista e o Raul se machucaram, e o Claudinho primeiro foi para Olimpíadas e depois foi vendido. Então no mata-mata o Claudinho não jogou e o Bragantino teve que se reencontrar como equipe. Quem cresceu na competição foi o Jadson, que ganhou a posição do Raul. O Eric Ramírez também fez uma ótima competição, foi crescendo durante as fases. E ali mais à frente depois veio o Praxedes, que acabou entrando no lugar do Claudinho. O Praxedes foi contratado. E um cara que cresceu muito e foi um dos destaques dessa parte final foi o Coelho. O Coelho ele faz partidas muito boas, tanto que ele vira titular para todos os jogos do Bragantino e acaba crescendo principalmente nessa fase da Copa Sul-Americana. E o Braga faz tudo isso, vai crescendo como um time e chega na decisão. Na decisão ele tinha um time muito difícil, que é o Atlético Paranaense, que é um time que nos últimos anos evoluiu demais e ganhou uma casca copeira de time, né? Nessa temporada, se você for ver, na Copa do Brasil ele está na final, então ele não foi eliminado por ninguém, e a Sul-Americana ganhou. Então em mata-mata ele está imbatível nessa temporada. Então o Bragantino não é o único time que não consegue superar o Atlético. É mais um deles. E fica esse gosto ruim, esse gosto amargo, mas o Bragantino sabe que fez uma boa competição. Na final, até foi a pergunta que eu fiz ao Barbieri um dia antes, eu perguntei para ele se era importante fugir do roteiro da partida que os dois clubes fizeram no Campeonato Brasileiro há alguns dias, quando o Bragantino acabou perdendo um jogo em que o Bragantino não conseguiu produzir na frente, que a defesa do Atlético defendeu muito bem, e que o Atlético foi bem nos contra-ataques e bolas paradas para vencer o jogo. Eu perguntei isso para ele, se era melhor fugir desse roteiro ou se adaptar a esse roteiro e criar mais chances. Ele falou que tinha estudado, que tinha trabalhado para isso, que tinha uma equipe preparada, mas no final das contas não deu certo. O roteiro foi o mesmo e o resultado também. O Atlético conseguiu aproveitar as poucas chances que teve, nem teve tantas assim, de contra-ataque depois no jogo até não encaixou mais. O Bragantino até que defendeu bem os contra-ataques, mas o Atlético nessa final tinha o Terans que não tinha naquele outro jogo, tinha também o resto do elenco principal e conseguiu ser campeão. O gol sai numa inversão de jogada, o Teran chuta e o Nicão pega numa jogada ali, num voleio incrível e faz o gol. Um time que tem muita qualidade técnica, sobretudo no Terans e no Nicão, e que conseguiu e consegue anular muito bem os adversários em mata-mata. Acho que hoje Palmeiras e Atlético são os melhores times para anular rivais, né? Eles têm essa capacidade muito presente no jogo deles, não de se impor, mas se impor anulando o adversário, né? E foi isso que eles conseguiram. Aquele meio de campo ali do Bragantino tem muita dificuldade porque eles vão anulando o jogo, e o Bragantino teve também dificuldade para escalar o time. O Jadson, como eu disse, virou titular no lugar do Raul, mas também não teve o Eric Ramírez na final. E daí a opção foi a escolha pelo Coelho ali no meio. E não acho que tenha dado errado, mas também não era a melhor coisa. Talvez fosse a melhor opção que ele tinha, mas para jogar ali não funcionou tão bem quanto precisava para furar a defesa do Atlético. Aquele meio de campo que começa a competição com o Raul, Claudinho e o Lucas Evangelista tinha muito mais capacidade de furar a linha de 5 do que esse elenco esse time, né, esse 11 inicial que jogou a final. E o Atlético tem também a linha de 5.
Eu tô aqui com um campinho, né, para mostrar mais ou menos o que essa linha de 5 faz, o que dificulta tanto o Bragantino, que é o seguinte, o Bragantino gosta de atacar com 5, né? Você pensando o time num 4-3-3 ou 4-2-3-1, são os dois pontas, né, o Arthur e o Alinho, atacando a linha, o centroavante, que é o Ítalo, e os outros dois mais do meio, que é o Prachetes e nesse caso foi o Coelho, né? Podia ser o Coelho aqui ou o Eric Ramírez. Só que aí que tá, quando o Bragantino enfrenta times com linha de 4, vai sempre sobrar um dessa linha de 5 livre, a não ser que um volante venha para cá, daí sobra espaço aqui também. Só que quando você joga com o Atlético, é um para cada um, o que fica mais difícil de você se aparecer no jogo. Outra coisa que o Bragantino é muito bom é na inversão de jogada, porque o que ele faz? Ele traz a bola para cá, que faz a defesa balançar, e cruza a bola para o outro lado, pegando um cara livre que vai ficar aqui do outro lado. Só que como o Atlético joga com 5, o Bragantino pode até cruzar a bola, que vai ter um cara marcando aqui. Então, essa é outra questão que acaba dificultando muito o jogo do Bragantino, que não conseguiu sair dessa dificuldade que teve. No primeiro tempo criou 2 boas chances com o Coelho, que chuta muito bem, ele ameaçou num gol olímpico e depois num chute de fora, super característico dele, né? E não muitas outras chances. Eu acho que o Arthur foi muito bem marcado. O Arthur é um cara que gosta de campo, que gosta de pôr a velocidade no jogo, mas ele precisa de campo e ele foi muito bem vigiado ali, não só pelo Marcinho, que é o ala que bate com ele, não é o Marcinho, é o Abner. O Abner é o lateral que bate com ele, né? Como foi marcado também pelo Eric ou algum outro zagueiro que sempre encostava junto. Então se o Arthur quisesse cortar por dentro, que é o que ele gosta de fazer por ser canhoto, tinha alguém marcando em cima. Então ele tinha que ou dar mais um drible, ou ele acabava tendo que voltar. E isso aconteceu muitas vezes. Porque o lateral dava o lado para ele. Só que quando ele ia para o lado, ele é canhoto. Então ele não tinha tanta qualidade aberto. Do outro lado, com o Elinho, o time até criou mais. Por quê? Porque o Elinho é canhoto. E quando dava o lado para o Elinho, ele tinha mais facilidade em usar a esquerda do que o Arthur. Tanto que ele fez alguns cruzamentos bons, o Elinho, e o Braga criou algumas chances com ele. Mas no final das contas também acabou não criando uma super chance. No segundo tempo o jogo foi parecido e o Barbieri apostou muito na jogada aérea para tentar criar alguma coisa. Quando ele viu que o time e o jogo que ele estava tentando não funcionava, ele foi enchendo o time de atacantes e cruzando bolas na área. Até que criou chances, né, uma ou duas ali boas, mas o gol acabou não vindo e o Braga não foi campeão. Acho que essas questões que eu falei acabaram influenciando no resultado final, mas a competição do Bragantino é muito boa e o modelo do Bragantino tem se mostrado muito eficiente. O time vai crescendo degrau a degrau, apostando cada vez um pouco mais em outros novos jogadores e tem dado resultado. Tem um jogador jovem que tem desempenhado muito bem no Bragantino. O Bragantino tem sido um time com um modelo de jogo bem definido e que consegue se impor na maioria dos jogos. Acho que até na final dá pra dizer que ele, entre aspas, se impôs, que, entre aspas, quis jogar com a bola, quis atacar. Ele não acabou controlando o jogo porque a estratégia foi a do Atlético que funcionou, então não dá pra dizer que o Braga dominou o jogo, controlou o jogo, porque isso ele não fez, né? Quem fez isso foi o Atlético, mas o Braga jogou da maneira que ele sabe jogar. Não funcionou, mas pelo menos foi a maneira dele, e isso eu acho que é importante. Então agora o Braga ainda briga para ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, está em sexto, perdeu posição enquanto estava no Uruguai, pode recuperar, ou mesmo se não recuperar ainda vai para a Libertadores. Resta saber se vai para pré ou para fase de grupos, mas deve ir para a Libertadores. E eu acho que no final das contas o clube sabe, está consciente de que está indo no caminho certo, que está fazendo as coisas do jeito certo e que ainda vai chegar mais longe do que está chegando. O time eles usam o slogan, né, preparados para o mundo. Não sei se para o mundo todo o Red Bull Bragantino está preparado, mas para a América, pelo menos para essas disputas, tá. Para ser campeão da Copa Sul-Americana, ainda não, vai precisar um pouquinho mais. Mas pode ser que tenha no próximo ano ou no outro, se continuar crescendo do jeito que está. Agora, para fechar esse vídeo, comentar um pouco sobre o que foi a decisão na questão de estrutura, de final, de torcida. A torcida do Bragantino até foi, em número pequeno, porque as condições não eram as melhores e a torcida também não é tão grande, mas apareceu, ficou num canto lá da torcida, que também foi um canto em que chegou outros uruguaios durante o jogo, então nem todo mundo que estava naquele canto do Bragantino era torcedor bragantino.
né? Teve alguns outros lá que eram uruguaios que ganharam ingresso. E eles também ficaram em outro setor. Porque a ideia era que cada equipe ficasse atrás de um dos gols, na Columbus e na Amsterdã, o nome dos setores. E no fim eles ficaram na tribuna olímpica. Por quê? Porque era o lado onde a TV ia mostrar. Então, para a Conmebol, era melhor aparecer a torcida. Então, mandou todo mundo para a tribuna olímpica para o pessoal poder aparecer na TV. E foi o que eles fizeram. O Atlético teve muito mais, porque o Atlético é um time que tem mais torcida mesmo. Uma cidade maior, né? Curitiba é uma capital. Então tinha muito mais torcedor do Atlético. Eles fizeram a festa deles, a do Braga fez a deles. Mas foi pouca gente. E eu acho que é culpa de quem? Da própria Conmebol. Que num momento ainda de pandemia, numa final de dois times que não tem uma torcida tão grande, você coloca num... Tudo bem que o país já estava definido, mas num país longe e com ingresso pelo menos a US$ 100, você põe muitas dificuldades para você chegar na final. E eu até gosto de final única. Não sou... Acho que não sou defensor total da final única, porque ela precisa funcionar como final, ela precisa ter torcida, ela precisa ser um evento interessante. Mas eu acho legal essa coisa de decidir num jogo só, num palco como o Centenário, que é um estádio lindo, gigante e super histórico da história do futebol. É legal demais que a final tenha sido nesse estádio, por tudo que carrega isso, mas não da maneira que for, porque daí você estraga um pouco da competição com um público pequeno, né? E outra coisa que a Conmebol também pisou na bola foi passar só na Conmebol TV. Quem tem a Conmebol TV? Quase ninguém, porque é um canal sobre demanda, que ainda tem que estar dentro de um pacote tal, X. E como a Copa Sul-Americana ainda não é uma competição super bem estabelecida, que todo mundo acompanha, que todo mundo conhece, sabe? Tem um público pequeno. Não só no estádio, como na TV. Tanto que muitas pessoas nem sabiam direito quando ia ser a final, quem estava na final, quem ia decidir. Teve torcedor do Bragantino que recebeu mensagem de sorte para a final depois que o time já tinha jogado. Porque as pessoas não estão cientes de tudo que está acontecendo por culpa da Conmebol, que é quem organiza. Acho que lá dentro, quando teve a competição, tudo bem, rolou. Mas você tem que fazer um evento funcionar melhor. E não funcionou. Mas então é isso. Eu acho que o saldo é positivo do Bragantino na competição. Participar de momentos assim como essa final é o que faz um time crescer, ficar mais forte, mais copeiro, como o pessoal diz, né? Coisa que o Atlético Paranaense é hoje. E também faz com que os torcedores acabem acompanhando mais o Bragantino, conhecendo mais o clube, e o clube acaba crescendo também nessa questão de fora de campo. Mas é isso, o Bragantino agora tem jogos no Brasileiro, foca no Brasileiro, e acho que tem boa chance de pegar Libertadores, deve pegar Libertadores, e vamos ver como é que o time se sai na competição do ano que vem, que é a primeira e principal da Copa Sul-Americana, não, da América do Sul, né? A Sul-Americana seria a segunda, que o Braga foi bem, só faltou ganhar, e daí vamos ver como é que se porta dentro de uma Libertadores quando o nível é ainda mais alto.